palavra da terapeuta. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Você já ouviu falar sobre isso? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação ou um sentimento de desconforto, medo, nervosismo ao pensar em coisas alternativas. Você já se sentiu assim? Por isso, a ansiedade é um tipo de pensamento, muitas vezes, sobre algo que pode acontecer no futuro, deixando uma pessoa assustada, nervosa ou ansiosa. Então, quando nós nos preocupamos demasiadamente com o futuro, nós nos sentimos assustados, nervosos e ansiosos. Por isso, muitas vezes dizemos, ai, o futuro me assusta. Por quê? Porque nós já estamos dando lapsos de ansiedade. Por isso, algumas pessoas chamam a ansiedade de preocupação ou estresse. E todos nós sentimos preocupações de vez em quando. Mas, se começamos a nos preocupar com mais frequência ou não conseguimos parar de pensar sobre isso, e nos tornamos angustiados, nós possamos estar passando por ansiedade. Então, se você pensa demasiadamente sobre alguma coisa, sobre o futuro, se você fica muito nervoso, muito assustado, se você fica com muito medo, se você começa a pensar sobre o seu futuro com frequência e não consegue parar de pensar sobre isso, se você se preocupa muito com isso, você pode estar passando por ansiedade. Por isso, é preciso ficar atento. A ansiedade pode dificultar a vida cotidiana de uma pessoa. Por exemplo, ela pode ficar muito nervosa sobre o que pode ou não acontecer em algumas situações, se preocupando o tempo todo. E paralisada pelo medo, estressada e sobrecarregada, os transtornos de ansiedade começam a incluir fobias específicas, pânico, ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada. Então, são algumas consequências dessa ansiedade. Por isso, algumas pessoas, quando estão ansiosas, elas ficam paralisadas pelo medo, estressadas, sobrecarregadas. E por isso, elas ficam preocupadas o tempo todo e são paralisadas pelo medo. Ter ansiedade não é um sinal de fraqueza, é preciso compreender isso. A ansiedade é uma doença real que afeta negativamente como nós pensamos, nos sentimos e nos comportamos. Então, a ansiedade, ela é uma doença e ela, como doença, ela precisa ser tratada. E ela começa a nos afetar de forma negativa, afetando o nosso corpo, nos trazendo dor de barriga, cólicas, prisão de ventre, cansaço, dores no corpo, sistema imunológico enfraquecido, pessoas que ficam doentes o tempo inteiro, variação de peso. Tudo isso são consequências da ansiedade manifestadas no corpo. Também nos pensamentos, uma percepção distorcida, excessiva, medo, preocupação em excesso, dificuldade de concentração, ansiedade sobre o que está por vir, onde aquela pergunta sempre se faz presente. E se? Já viu aquelas pessoas? Mas e se eu fizer isso? Mas e se acontecer isso? Sintomas de ansiedade. Também afeta negativamente o nosso comportamento. Passar muito tempo em casa, perder o interesse em atividades, afastar-se das pessoas, sentir que não consegue ir trabalhar, evitar alguns lugares. Tudo isso é sintoma de negativos de ansiedade. Por isso, precisamos ficar atentos no corpo, nos pensamentos e no nosso comportamento. Também, como o próprio ensinamento nos diz, cerca de 1 em 4 pessoas vai desenvolver ansiedade na sua vida. Também precisamos ficar atento no fato de que ter ansiedade não é uma reação, não é uma escolha, não é uma reação exagerada, não é uma falha de caráter e não é uma pessoa presa em uma rotina. Então, o que a ansiedade não é? Uma escolha, você não escolhe ser ansioso, não é uma reação exagerada, não é uma falha de caráter sua, não é estar preso em uma rotina.
Por isso, nós precisamos compreender o que é ansiedade e o que não é ansiedade. Por isso, muitas vezes nós dizemos: eu não sabia o que estava acontecendo comigo no começo. Eu sempre me senti em pânico e nervoso, e meu coração sempre estava acelerado. São algumas das coisas que pessoas que sofrem ansiedade sempre dizem. Por isso, nunca é tarde para começar a falar sobre a ansiedade. Por isso é preciso falar que a ansiedade é um diálogo entre a alma e a ciência. Por isso, uma jornada de compreensão profunda sobre a ansiedade através da sabedoria filosófica e das descobertas científicas modernas se faz necessário. Por isso, agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A ansiedade é uma realidade que nos toca. 1/4 das pessoas deve desenvolver ansiedade na sua vida. Por isso, o ensinamento nos diz que a ansiedade não é apenas um desconforto passageiro, ela é uma situação de inquietação sobre o futuro, mas o que realmente acontece com essa compreensão mais profunda de nós mesmos. Então, nós começamos a nos preocupar demasiadamente. Por isso, inúmeras pessoas no mundo vivem com ansiedade, segundo a OMS. A ansiedade não é apenas um desconforto passageiro, mas ela é uma condição que afeta milhões de pessoas, manifestando-se como um sentimento persistente de inquietação sobre o futuro. Mas o que realmente acontece quando experimentamos ansiedade? Como podemos encontrar alívio através de uma compreensão mais profunda de nós mesmos? Então, aqui você já consegue começar a ver que para o tratamento da ansiedade, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Você se conhece? O que você sabe sobre você? Qual é o conhecimento que você tem sobre você? Veja bem, eu não estou falando do conhecimento de como você está. Eu estou falando do conhecimento sobre a sua pessoa. Você é uma pessoa importante. Então, o que você sabe sobre você? É preciso ir além da definição superficial. A ansiedade é frequentemente descrita como um sentimento de desconforto relacionado a pensamentos sobre o futuro. Mas essa definição apenas ela arranha somente a superfície de uma experiência humana muito mais complexa e profunda. Para compreender verdadeiramente a ansiedade, precisamos olhar além dos sintomas. Precisamos ir além dos sintomas físicos, dor de barriga, cansaço, dores musculares. Precisamos entender que ela representa um desarranjo fundamental na nossa experiência de ser humano. A ansiedade não é uma falha de caráter, não é sinal de fraqueza, mas ela é uma manifestação de algo mais profundo. E o que é? Um conflito entre a nossa busca por certeza e a realidade incerta da existência. Então, esse conflito entre a busca que nós temos da certeza e a realidade incerta da nossa existência é o que muitas vezes nos traz a ansiedade. Por isso, nós precisamos ter, e agora aqui entra razão e fé, né? Fé e razão, ciência e fé. Por isso, nós precisamos ter um conhecimento mais profundo, precisamos romper esse conflito, precisamos romper com essas situações conflitantes entre a nossa busca por certeza e a nossa realidade incerta da existência. Por isso, aqui entra aquilo que a palavra do nosso livro milenar da Bíblia nos diz, quando a palavra nos diz assim: a fé é a certeza daquilo que não se vê. Ou seja, a fé é a certeza a certeza daquilo que buscamos dentro da nossa realidade incerta da existência, daquilo que não vemos. Mas mesmo numa realidade incerta, nós acreditamos. Por isso, venha conosco nesse caminho sobre a ansiedade. A sua cura está começando agora.